E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Nosso Lar. Produção e apresentação, Tereza Cristina e Marco Antônio. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando mais um programa em que vamos estudar o livro Nosso Lar, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, novamente aqui, com a permissão de Jesus, comentando sobre a vida no mundo espiritual através da obra Nosso Lar. No programa passado, nós iniciamos o capítulo 28, em serviço, em que o André Luiz, já no capítulo 27, no final, efetivamente ele começou o seu trabalho, já limpando lá, pegando os apretextos de limpeza e limpando o vômito lá dos irmãos infelizes que estão ainda em situação precária no mundo espiritual. E ele continua aqui, iniciando o capítulo, dizendo que após a prece coletiva, eles foram ouvir o trabalho dos samaritanos que estavam em atividade no umbral. Ouvir através de um receptor. Não sei que tipo de receptor é esse, é um rádio, o que é. Mas ele chamou de receptor, algum aparelho lá que ele vai falar que é um pequenino aparelho. Já sei que era celular. Pode ser, aí pode ser um pequenino. Então ele recebe notícias lá do umbral, onde samaritanos estão em atividade. Comentamos sobre isso, dizendo que samaritanos, uma analogia que ele fez, claro, a parábola do bom samaritano, em que Jesus conta aos doutores da lei sobre a ajuda que foi dada a um caído do caminho. E aí essa ajuda, ele não questiona por que ele está caído, ele apenas ajuda. E aí, aos samaritanos no umbral, e nós fizemos também uma comparação daquilo que nós recebemos de ajuda a todo tempo enquanto encarnados, bastando que para isso nos sintonizemos também com os bons espíritos que nos acompanham, não é? E aí também no umbral acontece isso. Os samaritanos estão em atividade lá, mas eles só conseguem resgatar aqueles em que sintonizam com a ajuda dele. Citamos o livro, que está muito bem exemplificado isso também, no livro Obreiros da Vida Eterna, em que na história do livro há uma colônia transitória, um posto de socorro transitório chamado Casa Transitória de Fabiano. E aí essa casa transitória, esse posto de socorro, ele transita pelas zonas do umbral socorrendo os infelizes, mas que muitas vezes eles estacionam, vão ali na intimidade onde estão os infelizes, fazem o pedido para que eles se regenerem, se eles querem ajuda, mas muitos deles, a maioria não quer ainda. Eles não conseguem resgatar, só conseguem aqueles a quem a ajuda deles sintoniza. É realmente uma sintonia de ondas, com o arrependimento daqueles que estão lá. E aí também o André Luiz continua falando aqui da curiosidade que ele está tendo, né, com isso, e das operações daquela natureza de resgate, as infelizes do umbral, e mais adiante ele comenta do cansaço que ele já sentia pelo esforço que ele despendeu. Está cansado no final do dia. Mas que mesmo cansado, o seu sentimento, o seu coração entoava hinos de alegria interior, né? Porque ele estava assim, vendo sentido de felicidade com o trabalho dele, que ele estava realizando. E dizendo que o espírito de serviço já é uma definição, isso aqui é um detalhe importante, porque nós estamos no primeiro livro da série, e com os livros da série André Luiz ele vai ter várias definições, tanto que o André Luiz foi permitido a ele que escrevesse outros livros, a não ser a série que ele comenta a vida no mundo espiritual. Tem outros livros aqui de frases, de pensamentos, né? Que realmente coincide com os pensamentos que Jesus fala no Evangelho e que é citado na obra básica. Então ele tem vários livros assim, mas aqui ele já dá uma das primeiras definições dele. Ele diz assim: o espírito de serviço fornece tônicos de misterioso vigor. Então realmente o espírito de serviço ele dá esse vigor interior, alimenta. Quando a gente está fazendo uma coisa
de boa vontade. Pode ser até uma coisa que você não gostaria de fazer, mas você já tem que... Nós temos que treinar isso. Nós temos que treinar e entender, porque primeiro vem o entendimento, que todo serviço, gente, todo serviço é para Deus. Todo trabalho, na finalidade, é para Deus. E por isso nós temos que treinar a colocar a boa vontade em todo ele. E nós citamos o Evangelho no capítulo 25, em que Allan Kardec coloca, no item 2, ajuda-te a ti mesmo que o céu te ajudará. Ele coloca que o princípio da lei de trabalho e, por conseguinte, da lei de progresso, porquanto o progresso é filho do trabalho, visto que este põe em ação as forças da inteligência. Então, ele coloca de que a inteligência por nós desenvolvida, e a partir do momento que nós temos a inteligência contínua, como no reino nominal, nós, com o nosso esforço e principalmente com a ajuda divina, nós desenvolvemos essa inteligência. E quanto mais ela fica desenvolvida, mais isso nos favorece o trabalho. O trabalho, principalmente, para o próximo. O exemplo disso, o grande exemplo que nós temos no Evangelho e na história, é de Paulo de Tarso, inteligente, que é o vaso escolhido por Jesus. E toda aquela inteligência utilizada para a pregação do Evangelho. Um homem incansável que não via obstáculos, não via problemas em pregar o Evangelho, desafiando o tempo, desafiando a si mesmo a todo tempo. O grande exemplo que nós temos. Então vamos continuar. Aqui nós estamos no 4º parágrafo, né? Isso. Continuando assim. Estabelecido o contato elétrico, que é o aparelho lá, que a gente não sabe o que é. O pequenino. O pequenino aparelho. Pequenino é tamanho de celular. Eles acham que é o celular. Ele podia botar do pequeno, mas é pequenino, é uma coisa pequenininha. Qual é o iPhone mais moderno que a gente tem agora? Em 1944, é o iPhone 22. Então aqui já deve ser o 42, por aí. Ainda não chegou. O pequenino aparelho sobre meus olhos começou a transmitir o recado depois de alguns minutos de espera. Tem um livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, que nós já citamos aqui, em que ela... Memórias de Suicida. Ela relata... É o Memória do Suicida? É. Ela relata um aparelho com disco. Ela diz que é um disco. Não, todos os que chegam ao Instituto Correcional Maria de Nazaré, eles gravam num disco a história deles. Tá tudo gravado lá no disco. Então, é um CD, era um CD, um DVD, porque tinha imagem, é DVD. Imagem, exatamente. Então, um disco imagem. de DVD. No Aquela livro, época, 1920. Se eu não me engano, no livro também Obreiros da Vida Eterna, tem uma mãe do médico que está lá, eu esqueci o nome dele agora, me fugiu. Ele está lá no trabalho da colônia, está lá no nosso lar, e a mãe dele, que está em planos superiores, vem falar com ele. Fugiu o nome, vou lembrar. E aí a mãe dele vem falar e tem uma tela. Tipo a uma tela do Gotuso? Gotuso, isso, exatamente. Mas não é Obreiros, não, é Obreiros. Acho que é. Assim, eu vou ver aqui, para informar direito. E aí a mãe dele vem falar com ele e tem uma tela de plasma. Projetam ela, a imagem dela numa tela, numa tela de plasma. Então, projetor. Então, todos são aparelhos. Aqui parece que é uma coisa pequenininha. Tudo aquilo que a gente tem de inovação de tecnologia é uma cópia, muitas vezes, até mal feita do plano espiritual, mas que Jesus permite para o nosso adiantamento, né? Moral. Facilidade de comunicação. Então, continuando. Quinto parágrafo. Aí vem a mensagem. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Samaritanos ao Ministério da Regeneração. Muito trabalho nos abismos da sombra. Por que eu entendi esse muito trabalho nos abismos da sombra, como o Marco colocou aqui, no livro Obreiros da Vida Eterna e outros, há um trabalho, há uma resistência daqueles exploradores desencarnados, que se tem encarnados, tem desencarnados, que não querem que sejam arrebatados certos espíritos que eles controlam. Porque, na verdade, sempre no mundo espiritual superior ou no mundo espiritual inferior, tem sempre alguém que coordena.
No mundo superior, coordena com bondade, misericórdia e amor. No mundo espiritual inferior, se coordena com medo, com terror, com crueldade, mas sempre há alguém que domina. Então, eu acredito que esse trabalho nos abismos da sombra, porque quando os samaritanos chegam para retirar os espíritos, existem alguns que não querem que eles sejam resgatados. Kardec, no Livro dos Espíritos, depois eu vou pesquisar e vou tentar trazer no próximo programa. Kardec pergunta por que espíritos imperfeitos ainda se comprazem em fazer o mal, em felicitar. Porque aí os espíritos dizem, porque eles não gostam de ver ninguém bem. É como aqui, entre nós os encarnados. Tem pessoas que têm o prazer de perturbar. Elas ainda estão em tal desequilíbrio emocional, sentimental e mental, que porque elas não conseguem melhorar, elas não suportam a melhora dos outros, incomoda, porque elas não conseguem, querem que ninguém consiga. Tem uma pergunta sobre isso no Livro dos Espíritos, eu vou procurar e vou ver se no próximo programa eu trago, especificando qual é a pergunta. Então, esse trabalho lá no umbral, provavelmente deve ser essa luta que eles enfrentam ao tentar o resgate daqueles que estão já propensos à ajuda. No livro Obreiros da Vida Eterna, que o Marco citou, mostra isso. E eles não conseguem resgatar naquele momento. Lá no livro, tem uma hora que eles vão para resgatar os que estão lá nos abismos, eles não conseguem. Aí o Padre Hipólito, eu não sei se é o Padre Hipólito que fala, que eles esperem e que eles vão ser socorridos sim. Naquele momento não está sendo possível, porque os espíritos que dominam ali aquele local, eles começam a gritar, começam a espancar quem está querendo sair. Eles maltratam. Então, mas eles depois vão ser socorridos sim. Então, quando o André Luiz quando os samaritanos ligam, dizendo muito trabalho nos abismos das sombras, talvez seja esse empecilho que exista também. Né? A gente vai ver aqui que uma grande quantidade de espíritos vai ser resgatado. Além desse trabalho, tem a luta com aqueles, não luta física, lógico, mas tem a luta com os espíritos que lá mandam, que coordenam lá esses abismos. Eles não querem perder, como se diz assim, eles acham que estão perdendo poder, porque para eles esse poder é muito importante. E eles, nas nossas reuniões mediúnicas, abrindo aqui um parênteses, às vezes nós atendemos espíritos que dizem, eu não posso mais sair daqui, porque senão eles vão me perseguir. Eu vou ser perseguido. É muito complicado o espírito que recebe o atendimento e que quer fazer esse recomeço na sua vida espiritual, quer mudar de conduta, ele fica amedrontado de sair, de acontecer alguma coisa com ele. Porque os métodos usados por esses espíritos são métodos cruéis, de tortura, de perseguição, de maus tratos, e eles ficam com medo. Então, esse trabalho aqui que ele está dizendo que teve lá nos abismos da sombra, pode ser algo desse tipo, desse impedimento, dessa perturbação que os espíritos que coordenam lá fazem. Isso, exatamente, porque depois nós vamos ver no Livro dos Espíritos, porque tem também a intervenção dos espíritos na nossa vida, né? A intervenção deles. Mas aí é enquanto encarnado, enquanto encarnado, né? E tem os espíritos que se comprazem em estar no mal, ainda. Mas isso um dia... É isso que eu quero procurar isso depois. Um dia, vamos achar. Isso um dia cansa, porque nós temos o exemplo em programas anteriores da situação do livro Libertação, em que o Gregório, que já está há séculos chefiando o setor das trevas, e ele, agora,
quando foi escrito o livro, é relatado que um espírito muito iluminado, superior, que foi mãe dele há séculos atrás, e continua amando, mas que há 50 anos ela já vê nele um cansaço, já não, o fazer o mal para ele já não está trazendo a mesma satisfação. E aí ele já como se fosse como se criasse naquilo uma monotonia. Então ela vê isso há 50 anos, ela já repara isso. Então ela vê agora que já está na hora de resgatá-lo. Então ela já está vendo alguma coisa. Então nem todo mundo fica para sempre. Nem todo mundo não. Ninguém fica para sempre. Desculpa. Ninguém fica para sempre no mal. Todos nós, a nossa fatalidade é o bem. O nosso comprazimento no fazer a coisa errada, no mal, é temporário. É claro que vamos colher o que nós semeamos, sempre. Mas esse prazer, essa satisfação pela situação errada, isso vai terminar um dia. Não é? E aí ele continua. Muito trabalho nos abismos da sombra, foi onde nós paramos. Isso. Nós estamos no 1º, 2º, 3º, 4º, 5º parágrafo. Foi possível deslocar grande multidão de infelizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. Então é aquilo que nós viemos relatando. Não vieram todos, não tinham só 29 pessoas lá. Não vieram todos. Mas vieram aqueles que se sintonizaram já com o pedido de ajuda. O André Luiz, mesmo, pode ser também um exemplo disso, ele mesmo, lá no Umbral, onde termina. O livro relata 8 anos no Umbral. Ele ficou. E o Clarence vem para ele dizendo, eu sempre estive aqui, você que não sintonizava comigo. Então, assim, no momento que o André Luiz, ele chora reconhecendo, né, já que existia um Deus, um Criador de tudo, e já com aquele choro já não de revolta, mas já querendo um socorro, pedindo socorro para a situação real, de arrependimento, começando a se arrepender daquilo, do comportamento dele, aí a ajuda veio. Bastou isso que a ajuda apareceu para ele, mas estava sempre ali, os guias estão sempre ao nosso lado. Né? Quando ele orou, coisa que ele nunca fez. Então, para o entendimento dele, que ele tinha antes, aquilo ali foi o suficiente para a ajuda vir. Agora, o comportamento dele, adiante depois do socorro, aí é diferente. Achei a pergunta. Graças a Deus. Pergunta aqui fala com qual é o objetivo dos espíritos, qual é o número, imperfeitos nos conduzirem ao mal, nos infelicitarem. O número da pergunta? Pergunta 465. Tá. Resposta: para vos fazer sofrer como eles. A isso diminui seus sofrimentos? 465A. Não, mas fazem isso por inveja, por saber que há seres mais felizes. Então, esses espíritos que tanto nos perturbam enquanto encarnados, como não querem lá também que aqueles sejam ajudados, é por inveja. É porque que eles estão sofrendo, querem que todo mundo sofra como eles. Eles não admitem que o outro possa ser mais feliz ou estar numa situação melhor. Mas eles também poderiam estar numa situação melhor, mas o orgulho ainda não deixa. O egoísmo ainda não deixa, a vaidade ainda não deixa. Então, eu entendi que esse grande trabalho que eles tiveram lá nessa noite, lá nos Samaritanos, também por conta desses espíritos que não permitiam que esses 29 fossem resgatados, né? A gente viu aqui que eles conseguiram resgatar um número grande, 29. De repente, nem sempre é assim. De repente, certas incursões só ajudam 7, 8, 2, 3, mas dessa vez foram 29, não é? Que ele diz aqui. No livro Obreiros da Vida Eterna, que a gente vem relatando essa situação, que está bem explicada a situação, no capítulo 8, o capítulo 8, Treva e Sofrimento, exatamente uma situação da incursão da casa transitória de Fabiano, que ela se desloca, um posto de socorro que se desloca na zona de Umbral, e aí tem todo o discurso de um espírito lá, que é o Padre Hipólito, é o espírito que ainda permanece com a indumentária com o sacerdote, para não constranger, para facilitar a ajuda àqueles que ainda permanecem com a crença católica, a morte não muda a gente, né?
E aí, olha a resposta, depois de todo o discurso que ele faz nas trevas, olha a resposta de uma das criaturas, como ele cita aqui, uma criatura de rosto patibular gritou em meio de gestos odiosos: não pedimos exércitos de salvação, fujam daqui. Bastou isolada a manifestação para que outras expressões de desagrado explodissem. Não desejamos redimir coisa alguma, nada devemos. Interessa-nos os cultos sistemáticos do ódio, a revolta contra os deuses insensíveis, o movimento de resistência à repugnante aristocracia espiritual. Morram os pregoeiros da virtude falsificada. Caiam os oportunistas. E aí, adiante, calou-se o realejo do padre, porque o padre pode acabar de fazer um pedido falando de Jesus, é muito bonito o que ele fala. E um deles fala: calou-se o realejo do padre, realejo, né, aquele termo antigo que é usado aqui, né? Perdem tempo, estão redondamente enganados. E aí vai todos esses... Mas tinha gente que queria sair, eles mas tinha não deixaram. Fria gargalhada pontilhou suas últimas palavras, né? Então, muitos deles queriam, basta, fora e tal. Então, tem toda uma situação. Mas mesmo aqueles que queriam sair não deixaram, porque o querer dele não era o suficiente. Porque se fosse, eles conseguiam resgatar. O querer é aquele querer com vontade. É como a moça do nosso lar, quando o André Luiz vai querer pedir lá o cargo de médico de novo para o Clarencio, para o ministro, e está a senhora lá que a Teresa citou em programas anteriores, né, novamente, o capítulo 13, né? Gabinete do Ministro. No Gabinete do Ministro, é o capítulo 13 aqui do livro. Ela queria falar com o filho, comunicar, mas não queria com o Q maiúsculo, porque ela não fez por onde por isso. Ela não tinha que trabalhar. Aí vem a questão da disciplina, que a gente não quer. Então a gente não quer. Então, no querer aí está com Q minúsculo, aquele Qzinho pequenininho, não está aquele querer. O André Luiz, o que ele quer, isso a gente vai ver até o final da obra, é ver a esposa de novo. Está com ela de novo e os filhos. Mas aí ele entendeu o porquê, ele entendeu como tem que conseguir isso. Ele não está na hora. E isso a gente aprende muito com o André Luiz, é a disciplina. O menino é disciplinado. Ah, meu Deus, isso obediente. Ele não é um espírito superior, não nos enganemos. Mas ele é disciplinado, sim. Isso ele é. Você está demonstrando aqui. Meu Deus, já é 20, aí continuamos. Continua mais um. 22. Foi possível deslocar grande multidão de felizes, sequestrando as trevas espirituais 29 irmãos. 22 em desequilíbrio mental e 7 em plena inanição psíquica. Completa, né? Em completa inanição psíquica. Nossas turmas estão organizando o transporte. Chegaremos alguns minutos depois da meia-noite. Pedimos providenciar. E aqui, gente, a gente está vendo uma avaliação dos espíritos. Por que eles resgataram alguns em completa inanição psíquica? Porque eles estão vendo que nesses casos não adianta eles ficarem lá, não vai ter proveito nenhum para eles. Estão em inanição psíquica, eles não estão em condição nem de nada. Então, eles vão ser tratados. Agora, depois que eles acordarem tratados, aí tomarem novo pensamento de novo, a gente não sabe se vai ser conseguido no plano espiritual, pode ser que tenha que reencarnar antes, né? Antes de adquirir uma consciência. A gente vê muitos casos aqui de encarnações problemáticas, né? Crianças já com situações problemáticas desde pequeno, porque às vezes o espírito vai demorar a ter a consciência novamente. Então, Teresa quer falar alguma coisa? Não, depois no próximo programa a gente vai conversar um pouquinho sobre essa inanição psíquica. A gente tem que saber o que é isso. Inanição a gente sabe, mas o que é psíquica? Então depois, no próximo programa, vamos conversar. Um parágrafo aqui tem muita coisa para a gente falar, realmente, né? São desequilíbrios mentais provocados muitas vezes por atitudes contínuas que nós repetimos e não achamos nada demais, mas a gente tem que vigiar muito isso. Bom, estamos terminando mais um programa. Muito obrigado pela atenção, pelo carinho, pela paciência de nos ouvir. Fique com Deus. Muita paz de Jesus a todos. Deus abençoe vossos lares, vossas famílias. A Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Estudo das Obras de André Luiz. Produção e apresentação, Teresa Cristina e Marco Antônio.